Eu acho que é o vídeo ideal para colocar aqui. Oi galera, meu nome é Prisciliana, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Cosmos Narrativo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu relacionamento com a leitura. Eu comecei a ler muito cedo, aos 4 anos de idade, bem antes de eu entrar na escola, 2 anos antes de eu entrar na escola. Quem me ensinou a ler foi a minha irmã, Priscila, minha irmã mais velha. Beijo, Priscila, muito obrigada. E ela me ensinou a ler, escrever e a tabuada. Me ensinou muitas coisas antes de eu entrar na escola. E eu sempre fui uma criança assim, eu sempre tive hiperfoco em tudo aquilo que me determinava a fazer e coisas que eu gostava. E eu achava fascinante as pessoas estarem com livros, revistas, qualquer coisa na mão e que estivessem lendo. Eu achava aquilo fabuloso. E a minha irmã, que sempre teve nela essa questão de cuidado, de querer que eu fosse uma criança inteligente, me desenvolvesse bem, e se propôs a me ensinar a ler e escrever. E ela tinha muito gosto para isso. Teria sido uma ótima professora. Mas que bom que foi a minha professora particular. Então eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Mas é aquilo, uma criança de 4 anos, ela pode ler, mas ela não vai estar entendendo bem aquilo que ela está lendo. Então eu gostava muito de ouvir histórias nessa época. Eu já sabia ler, mas gostava de ouvir histórias, porque quando eu ouvia outra pessoa lendo para mim, eu conseguia absorver melhor aquilo que estava sendo contado ali naquele livro. E assim eu comecei a entrar dentro do universo dos livros. A minha irmã mais velha, além dela ter me ensinado a ler e escrever, ela lia muito para mim. Na nossa escola, na época onde a gente estudava, tinha biblioteca e os alunos podiam pegar livros para poder ler. E assim ela fazia, pelo menos uma vez por semana ela pegava livros para poder ler para mim e para ela também. E eu me lembro dela ter lido pelo menos quase todos os livros que tinha na biblioteca da série Vagalume. Eu acho que ela leu todos os livros da série Vagalume para mim que tinham na escola, e também leu os livros dos irmãos Grimm, que tinha, se eu não me engano, pelo menos uns 8 a 10 livros de contos dos irmãos Grimm. E eram livros fabulosos, cheios de ilustrações, e o texto era muito bom, era, sabe, muito cativante para uma criança naquela época. Era uma coisa maravilhosa. E quando eu tive idade, foi quando eu estava na primeira série, se eu não me engano, foi quando eu pude pegar livros na biblioteca para poder ler, e aí eu mesmo pegava os meus livros. Eu me lembro que o primeiro livro que eu peguei e li sozinha, de ficção, do princípio ao fim, foi esse daqui, Guarda-Chupando Doideiras. Uma história que me encantou muito naquela época, e até hoje, assim, eu sou fã dessa história, porque foi o primeiro livro que eu li sozinha e gostei muito e consegui entender tudo o que estava acontecendo ali sem ser outra pessoa que estivesse lendo para mim. Passado esse período de leitura, pegando livros na escola, chegou numa fase, se não me engano, eu tinha uns 11 a 12 anos, em que eu escrevia textos. Eu adorava escrever textos, fossem pequenos poemas, que na minha cabeça eram pequenos poemas, ou mini histórias, mini contos. Eu adorava escrever isso apenas por exercício mesmo, no meu caderno, na capa do caderno, nas matérias que eu ainda não tinha usado, eu escrevia mini contos. Eu gostava de escrever, reler e às vezes passar para alguns colegas meus ler. Isso durou entre os meus 12 até os meus 15 anos. Aos 16 eu escrevi 2 livros de fantasia e eu sou muito apaixonada por essa história até hoje. Qualquer dia eu vou falar mais dela aqui. Foram 2 livros completos de fantasia. Eu estava no princípio do ensino médio, meus 16 anos, 17 por aí. Eu escrevia o livro depois do colégio, eu ia para casa e almoçava e ia escrever. E no dia seguinte eu levava aquele capítulo, aquelas páginas, e lia para os meus amigos na escola. Eu lembro que eu tinha 2 amigos, Ana Luísa e Peterson, que sempre ouviam eu ler para eles, e eu adorava. Era uma coisa assim muito fascinante, porque eles também gostavam muito do que eu escrevia. Eu gostava muito de ver os olhinhos deles brilhando enquanto eu lia. Era um livro de fantasia que falava sobre anjos e demônios, adolescentes com poderes. Eu gostava muito. Nunca mais eu dei continuidade a essa série, essa saga, que seriam 4 livros. Eu parei na escrita do 3º livro. E no meio da escrita do 3º livro eu comecei a escrever o 4º livro e parei de vez. Mas até hoje eu tenho aqui os rascunhos escritos à mão, que ainda pretendo passar para o computador. E isso, meu Deus, isso tem 16 anos. Vai fazer 17 anos que eu tenho isso. Mas tá tudo guardadinho ali para qualquer momento, a hora que eu tiver um tempinho, eu poder pegar com bastante afinco, digitar e fazer passar por todos os parâmetros editoriais. Quem sabe aí eles não ganham vida. Mas enfim, aos 16 anos eu escrevi essa saga de livros, escrevi esses 2 livros de fantasia, na verdade,
e foi uma experiência muito boa. Eu vi que eu tinha potencial na escrita. Teve uma professora minha que chegou a ler o livro 1 e ela gostou muito, me deu o parecer dela, gostei muito da experiência. Depois eu parei de escrever e voltei somente com a leitura, mas ainda assim era muito esparso, porque na época eu trabalhava, estudava, fazia curso de noite, então na minha vida teve um período aí que eu estava bastante atarefada, não tinha tempo para quase nada. Então eu lia assim muito pouco. Se eu lia 2 ou 3 livros no ano era muito, e sempre gostei muito de ler, mas não tinha mais tempo, então passei a focar em algo que me dava retorno financeiro, que foi o trabalho e os cursos que eu fazia na época. Passado esse período, passado esses anos de trabalho, estudo e curso, por volta dos meus 22 anos eu me casei, me mudei da minha cidade. Eu morava em Minas Gerais, numa cidade de interior chamada Cataguases, e me mudei para a capital do Amazonas, que é Manaus. Eu e meu esposo, nós dois viemos para cá e moramos aqui até hoje. Isso tem 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu moro na capital do Amazonas, Manaus, e eu amo aqui, por isso que eu estou aqui até hoje. E nesse meio tempo, na nossa mudança para cá, eu consegui conciliar melhor trabalho, estudos, e pude voltar a focar nos meus hobbies, que é ler e escrever. Por volta de 2020, por volta de 2017, eu voltei com o hobby da leitura bem mais, como eu posso dizer, bem mais dedicada, a ter isso assim como algo da minha rotina mesmo, inserido na minha rotina de ler um pouco todos os dias. Quando chegou o ano de 2020, eu saí do meu trabalho que eu tinha de CLT e voltei para o CNPJ, que eu já tinha um CNPJ há muito tempo, e comecei a trabalhar com leitura crítica de livros. E nesse meio tempo, trabalhando com leitura crítica, fornecendo meus serviços no Instagram, automaticamente me dediquei mais ainda à leitura, e foi aonde eu conheci uma dezena, eu acho que centena de escritores nacionais, não que eu tenha trabalhado com todos eles, mas em que eu li obras de escritores nacionais, e isso assim abriu um leque ainda maior na minha frente de opções, tanto de trabalho quanto de lazer. Então eu comecei a ler mais, eu comecei a me dedicar mais, comecei a pegar isso como uma profissão mesmo, e hoje eu trabalho exclusivamente com a internet, não somente no ramo da escrita, que é a parte, né, que eu faço a leitura crítica, o processo todo de mentoria para escritores, quanto o marketing digital. Então em 2020, quando eu decidi que ia voltar a ter a leitura e a escrita como um hobby, como um trabalho, eu também voltei a escrever as minhas obras. Eu estou escrevendo um romance desde 2020, um romance de ficção científica, onde serão 3 livros e um spin-off. Tô doida para lançar ele, também vou fazer um vídeo exclusivamente aqui só para isso, até mesmo para poder me animar a voltar a escrever, a terminar essa história e poder publicar ela aí para o mundo. Esse vídeo aqui foi mais para falar mesmo sobre a minha trajetória com a leitura e com a escrita. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre os meus hobbies, sobre a minha vida, coisas que eu gosto. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e me siga nas outras redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo do meu TikTok, do meu Instagram e do meu Twitter, é @priscilianablog. Tá aqui, e também vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser me conhecer nas outras redes onde eu sou tão ativa quanto aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo.